Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de se eu estivesse em One Piece. Eu estou gostando muito dessa teoria, então é provável que eu poste ela com mais frequência do que as outras, mas se vocês gostarem do vídeo, já deixem o seu like e se inscreva no canal. Então chega de papo e bora para o vídeo. Quando saímos da ilha eu falo, alguém conhece algum lugar para ir? Então Mikasa responde, olha, estamos em 3 pessoas no bando e ainda não temos um nome e nenhuma bandeira, e o essencial seria conseguir recrutar um cozinheiro. E tem uma cidade que nessa época do ano tem uma competição dos melhores cozinheiros da cidade, e o melhor é que fica perto daqui. Então eu falo, você é uma navegadora ou alguma coisa do tipo? Mikasa envergonhada responde, não, eu só sei o básico das ilhas por perto. Então eu falo, então Mikasa aponta para uma direção falando, fica por ali. Então eu mudo a direção do barco e demoraria alguns dias para chegar. Então nesse tempo fiquei treinando minha fruta, e no treinamento eu pensei, se eu posso arremessar coisas no portal, eu não posso guardar coisas no portal. Então eu falo, portão da Babilônia. Então o único portal aparece em minha frente. Então eu pego uma maçã e ponho a maçã dentro do portal. Então eu fecho o portal e falo, portão da Babilônia se abra em uma maçã, e ela aparece no portal e eu pego ela e penso, interessante, agora eu tenho um lugar para guardar as coisas. Então eu fico pensando em outra possibilidade de habilidades, então eu fico pensando por horas e finalmente tive uma ideia. Era meio arriscado, mas eu teria que tentar. Então eu falo, portão da Babilônia se abra. Então um portal aparece na minha frente e eu faço ele mudar de tamanho e ficar um pouco mais grande, e eu suspiro em sinal de nervosismo e minhas mãos ficam tremendo de medo. Então eu engoli seco e entrei dentro do portal com os meus olhos fechados. Quando eu abro meu olho vejo um castelo de ouro na minha frente. Então eu olho para os lados e eu vejo milhares de armas e ouro, muito ouro. Então eu penso comemorando, eu tô rico, não tô nem acreditando, eu tô rico. E depois disso eu volto em concentração e falo, portão da Babilônia se feche, e eu penso, se isso não der certo, vou ficar preso aqui para sempre. Então eu penso aonde o Satoru se abra. Então o portal aparece na minha frente e eu passo dentro dele com os meus olhos fechados. E ouço, você tá bem, Gilgamesh? Então eu abro meus olhos e vejo o Satoru Gojo. Então eu começo a comemorar e a pular. Enquanto isso Satoru Gojo estava me olhando com cara de confuso. Então eu volto para o lugar onde eu estava treinando e continuo a praticar esta técnica que vou chamar de teletransporte da Babilônia. Nota do autor. Não sei se vai ser mesmo esse nome, então deixem nos comentários, o melhor eu escolho. Fecha nota do autor. Então eu fico o dia todo treinando, e no final do dia eu estava teleportando até que rápido. Então eu para descansar e Satoru Gojo aparece e me dá um aviso. Capitão, a Mikasa disse que amanhã de manhã vamos chegar na ilha. Então eu me levanto e vou dormir. No dia seguinte eu acordo com um susto de Satoru Gojo e me levanto e falo meio sonolento, já tá de manhã. Então Satoru Gojo fala, se levanta aí porque já estamos chegando. Então eu me visto e saio do quarto e vou para a ponta do navio e fico observando a ilha. Então Mikasa chega perto de mim e fala, será que acharemos uma boa pessoa para o bando? Então eu suspiro e falo, tomara que sim, se não acharmos procuramos em outro lugar. Então depois de um tempo chegamos na ilha e Mikasa fala, capitão, podem ir para a ilha, vou procurar algum lugar para esconder o barco. Então eu falo, não será necessário, eu já sei o lugar perfeito. Então descemos do barco e eu falo, portão da Babilônia se abra. Então um portal do tamanho do barco engole o barco e desaparece. E eu falo, agora podemos ir. Então fomos em direção à cidade e chegando lá vimos uma multidão em um lugar. Então entramos no meio da multidão e vimos que estava acontecendo um campeonato. Então eu falo, Mikasa não iria começar o campeonato amanhã. Então a Mikasa fala, parece que me enganei.
Então na competição só estavam os dois finalistas, de um lado um cara de cabelos azuis e uma vestimenta estranha chamado Ban, e outro cara de cabelos vermelhos e uma bandana na testa chamado Soma. Então eu penso, acho que vai ser interessante. Então os juízes dão o sinal para começarem. Então eles começam a cozinhar em uma velocidade incrível. E em poucos segundos o competidor Ban tinha acabado de cozinhar, e o outro ainda estava cozinhando. Então depois de um tempo o outro competidor termina, e os juízes experimentam os pratos de ambos. Então depois dos juízes conversarem eles se levantam e falam: essa decisão foi muito difícil, mas hoje quem leva o prêmio de melhor cozinheiro é o Ban. Então ele pega seu prêmio e vai embora, mas eu estava indo atrás dele. O procuro mas não acho nada, então eu sem sucesso procuro um lugar para dormir e tentar de novo no outro dia. Então no próximo dia eu ando pela cidade procurando o Ban e fico procurando o dia inteiro. Então eu fico com fome e procuro um restaurante. Quando eu acho eu entro e um garçom fala: senhor, nós já estamos fechando. Então eu falo: por favor, eu não vou ficar muito tempo. Então o garçom fala: tá bom senhor, qual vai ser o seu pedido? Então antes que eu falasse um dos cozinheiros fala: é ele. Então eu falo confuso: o que tem eu? Então o cozinheiro fala: você vai ser o juiz. Então eu falo: juiz, como assim juiz? Então o Ban sai de dentro da cozinha e fala: olha, me desculpe, mas estamos fazendo uma competição e precisamos de um juiz. E já que só você está aqui, então eu concordo e falo: tá, mas o que eu tenho que fazer? Então o cozinheiro, que era meio velho, fala: eu vou competir com o prato ficou melhor. Então eu penso, aprendiz, o Ban é um aprendiz. Então eu concordo. E os dois voltam para a cozinha e começam a cozinhar. Eu penso, no que eu fui me meter, meu Deus. Então depois de um tempo os dois chegam com dois pratos diferentes e eles põem os pratos na mesa e eu peço um garfo e provo o prato do Ban e falo: muito bom, parabéns, nunca comi uma coisa tão boa. Então depois eu pego o prato do outro cozinheiro e provo o prato dele. Então eu como arregalando os meus olhos e depois falo: olha, os dois são muito bons, mas o senhor ali é melhor. Então Ban fica bravo e vai para os fundos do restaurante e eu falo: eu fiz alguma coisa errada. Então o senhor fala: não fez, não, é que ele só ficou um pouco bravo, mas vai lá falar com ele. Então eu vou até onde ele tava e falo: mano, não fica bravo, não, sua comida também tava bom. Então ele fala: eu sei, mas de qualquer jeito eu falo: como assim? E ele responde: eu vou sair por aí para aprender a ficar melhor na culinária e conhecer mais o mundo. Então eu falo: olha, eu sou um pirata e estamos recrutando, se você quiser ir com a gente tudo bem. Então Ban responde: sério, eu poderia mesmo? Então eu falo: sim, precisávamos mesmo de um cozinheiro, mas você também sabe lutar? Pergunta Gilgamesh. Então Ban responde: sim. Então ele pega um nunchaku e fala: eu aprendi a usar isso e aperfeiçoei ao longo dos anos. Então eu falo: interessante, mas a gente vai embora hoje, então acho melhor se despedir. Então Ban confirma e fala: vou arrumar minhas coisas, me espere lá fora. Então eu fico lá fora esperando. E depois de um tempo Ban chega e fala: estou pronto, onde estão os outros? Então eu falo: então na praia da ilha, vamos lá. Então chegamos lá e Mikasa e Satoru Gojo estavam me esperando lá. Eu falo: Mikasa, Satoru, esse é o Ban, o novo cozinheiro do bando. Então eles se cumprimentavam e Ban fala: tá bom, mas cadê o barco? Então eu falo: está comigo. Então Ban fica com cara de confuso e eu falo: portão da Babilônia se abra. E um portal gigante aparece e o barco aparece no mar. Então Ban fala: não vou nem perguntar como fez isso. Então nós entramos no barco e eu falo: você tenta em volta, a marinha vai te ver como um criminoso. Então ele fala: eu sei, mas eu quero saber mais do mundo e conquistar meus objetivos.
Então nós saímos da ilha com um novo companheiro para o bando. E ficamos por aqui. Se gostarem, já deixem o seu like. E se inscreva no canal que me ajuda muito. E mandem sugestões de nomes para minha nova técnica da fruta.